Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar esse nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro. Você pode ter certeza absoluta que é o único curso online onde o professor bate artigo por artigo do código e, inclusive, o seguinte, grava as respectivas resoluções. Claro que a gente não tem condições de gravar todas as resoluções aí, porque nós temos aí centenas e centenas de resoluções, e as resoluções elas mudam bastante, mas as principais resoluções você pode ter certeza que esse nosso curso online, ponto a ponto do CTB, elas são disponibilizadas para vocês, são gravadas. Ok, agora chegou na hora da habilitação, uma aula um pouco mais longa, dada a importância dessa aula, né? Que é a habilitação, sempre constante em todos os concursos, todas as provas de concurso, pode ter certeza, concurso da PRF vai ter habilitação, concurso do Detran vai ter habilitação, para agente de trânsito também vai ter alguma questão de habilitação. E a habilitação previsto nos artigos 140 ao artigo 160 do CTB, né? Antes de entrarmos diretamente em artigo por artigo, uma pequena ajuda à memória para vocês, uma pequena resenha do que vai ser estudado. Então, a habilitação, vem comigo, para a condução de veículo. Para que tem que ter habilitação? É muito simples, você tem que ter habilitação, você tem que estar devidamente habilitado, né? Ao quê? Para o quê? Conduzir veículos, né? Então, regra geral, para conduzir veículos, você tem que ter a famosa habilitação. Para isso que é importante ter habilitação. O que? Veículos automotores é obrigatório, né? É um documento de porte obrigatório, a gente vai ver isso inclusive na segunda parte da aula, né? Do documento de habilitação apresentando o original. Tem que ser original, não pode ser cópia autenticada e dentro da sua data de validade para ter validade o documento. O documento de habilitação não pode estar plastificado para que a sua autenticidade possa ser verificada. Bacana, né? Professor, mas quais são os documentos que habilitam a condução, né? Nós temos aí 3 tipos de documentos de habilitação. É importante falar isso, né? Primeiro, autorização para conduzir ciclomotores, né? É o famoso ACC. O ACC habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos, né? O ACC não habilita o condutor ao quê? A conduzir motocicletas e motonetas, que necessita a categoria A, né? Segundo tipo de documento de habilitação que nós temos, né? É a permissão para dirigir, né? PPD. A permissão provisória para dirigir é expedida para a categoria A e para a categoria B somente, né? Por que na C, D e E não? Porque você tem que ter um prazo aí de habilitação na categoria B para você se habilitar à categoria C, D, E ou E, né? Então vem comigo, né? E finalmente, nós temos a Carteira Nacional de Habilitação, que é a famosa CNH, que tem 5 categorias, categoria A, B, C, D e E. Ou seja, resumindo essa parte introdutória da nossa aula, você tem que saber o que significa ACC. Então, ACC é autorização para conduzir ciclomotores, né? É uma coisa. Professor, PPD, permissão provisória para dirigir. Isso é para o quê? Os condutores da categoria A e B. E, finalmente, nós temos a CNH. Então, são 3 siglas aí que nós iremos trabalhar do início ao fim desse bloco da habilitação. Bacana? Feita essa introdução, vamos aqui diretamente já no CTB. Nós já estamos aqui no capítulo 14 do CTB. 14 CTB. Vem comigo. Vamos falar dos requisitos ao candidato à habilitação, né? Então, requisitos. Vem comigo aqui. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivo do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos, né? Antes de nós falarmos dos requisitos, quero falar um pouco mais sobre o 140, né? Então vem comigo, olha só. A habilitação para conduzir o veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames. Professor, quais tipos de exames? Vários tipos de exames nós temos, né? Salvo engano, os exames estão previstos aqui no artigo 146 do CTB. Exame físico,
exame mental, exame prático, né? Prático, teórico, ou seja, nós temos vários tipos de exames que a gente vai bater um a um com vocês, ok? Professor, quando a gente fala de habilitação, essa habilitação é um produto exclusivo de quem? É um produto exclusivo dos órgãos executivos de trânsito, né? Ou seja, os famosos DETRANs do Brasil todo, tanto dos estados quanto do Distrito Federal. Quando a gente fala em habilitação, é claro que nós temos aí, a habilitação é os estados, né? Professor, eu quero me habilitar, qual DETRAN que eu devo procurar? A regra básica, né? Da onde você está devidamente domiciliado, onde você reside, né? Então essa é a localidade, bacana? Então tá aí para vocês aí, essa aí é a regra geral aí do artigo 140. E agora, pessoal, agora o legislador sabiamente vem trazer alguns requisitos para você se candidatar à habilitação. Tá? Por exemplo, primeiro requisito, ser penalmente imputável. Professor, eu tenho 14 anos, professor. Eu posso, professor, me candidatar a habilitar, a ter a habilitação? Claro que não. Por quê? Porque você é inimputável. Você tem menos de 18 anos, né? Então, veja bem, o item 1, né, do artigo 140, o legislador sabiamente não colocou idade. Ele colocou o seguinte, olha a regra, ser penalmente imputável, né? Quando ele fala penalmente aqui, ele está falando que você pode responder por crimes, né? Imputável, ou seja, você tem capacidade de responder. Ó, capacidade de responder. Professor, eu quero alguns elementos, professor, de capacidade para responder. Primeiro, ó, mais, né? De 18 anos. Ok. Professor, o cara tem 30 anos, mas ele não é mentalmente habilitado, então ele não pode. Aí você vai cair, né? Lá no Código de Processo Penal, né? Código Civil, Código Penal, lá no artigo 26, que a gente vai ver. Então, esses aqui são os requisitos, isso aqui que significa imputável, né? Esse imputável por quê? Você está lá no trânsito, né? Então, se cometer algum crime, que você possa responder pelo crime que você cometeu ao dirigir. Então, por isso que é penalmente imputável, penalmente, né? Então, ele coloca na prova, ele vai colocar o quê, ó? Ele vai colocar que civilmente, né, ou parte civil, ele vai colocar lá, né, incapaz. Não, aqui é penalmente imputável, né? Então esse requisito é um requisito muito importante em relação a isso, né? Ser penalmente imputável. Bacana. Professor, segundo requisito, né? Então, segundo requisito, saber ler e escrever. Professor, por que aqui está falando que ele tem que ser alfabetizado? Claro que não. Então ele tem que saber ler e escrever, né? Aliás, ele está dizendo que ele tem que ter nível superior, tem que ter ensino médio, não, tem que saber ler e escrever. Por que essa obrigatoriedade, né? Essa obrigatoriedade porque ele vai ter que saber ler as normas de trânsito, né? Inclusive, para verificação desse requisito aqui, ele vai saber ter a prova escrita, né? Na prova escrita, claro, se ele não souber ler e escrever, ele jamais vai passar, né? Ou ele for um cara muito sortudo. Não, é impossível passar. Então, ser penalmente imputável e saber ler e escrever, né? Professor, qual que é o último requisito? O último requisito é possuir carteira de identidade ou equivalente, ou seja, ele ter lá o seu devido registro geral, ele tem que ter sua carteira de identidade. Então isso aqui é para se candidatar, aqui não é para ele vai se candidatar a ser habilitado. Aqui ainda não é, que é outra. A habilitação é outro artigo, então isso aqui é para se candidatar, né? Parágrafo único, né? As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASSE. E aí, professor, o RENASSE, né? A gente viu o RENAVAN, agora a gente vai ao RENASSE, né? Esse R aqui é o quê? De registro. Registro Nacional, que de carteira de habilitação. É o sistema que vai gerenciar todos os condutores do Brasil todo, né? Professor, e aí, professor? Somente esses são os requisitos? Tem mais um requisito, né? Uma resolução aqui, por exemplo, isso aqui você tem que anotar,
Tá? A resolução do CONTRAN 168 de 2004 obriga a possuir cadastro de pessoa física, o CPF, né? Então ele tem que ter o CPF, né? Então é o seguinte, vamos falar logo dessa resolução. A resolução 167 de 2004 é a resolução aí mais importante que trata sobre habilitação de condutores, né? É uma resolução enorme, tá? É uma resolução grande aí, e eu digo para você, se no seu edital tiver constando aí a resolução 168, pode ter certeza absoluta que isso pode ser objeto de prova, né? Vem comigo, resumindo para vocês, então, para qualquer pessoa, atenção, requisitos ao candidato à habilitação. Para se candidatar, são 4. Ser penalmente imputável. Segundo, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. E mais o que? Ser portador do CPF, que é o cadastro de pessoa física. Bacana, né? Ok, né? E agora, professor? Agora, um complemento desse ser penalmente imputável. Professor, qual que é a palavra que se opõe ao imputável? Né? Oposto, o contrário de imputável, né? É o que? É o inimputável. Inimputável, putável, né? Então esse cara é inimputável, vai ser o quê? O oposto de imputável, ou seja, a essa pessoa, ela não vai responder, não pode responder por ilícitos penais, né? Então ela é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então é o seguinte, o nosso CTB, ele falou penalmente imputável. Inimputável é o oposto, ele cai no 126, né? Então é o seguinte, né? O que acontece? A pessoa lá tem 25 anos, né? Só que ele é o quê? Tem um desenvolvimento mental retardado, ele vem o quê? Ele vem aí a impossibilitar que ele tenha condições de dirigir. Então, mesmo ele tendo idade superior a 18 anos, significa dizer que ele não vai ser habilitado, ele não pode se candidatar nem à habilitação para adquirir sua habilitação. Bacana? E aí, professor, esse assunto já foi cobrado em prova, tá? Inclusive na prova da PRF. Um desafio para vocês. Vem comigo, ó. São requisitos ao condutor, para o condutor obter a CNH. Idade mínima de 18 anos, né? E aí, professor? Idade mínima de 18 anos. Gente, idade mínima de 18 anos é um dos requisitos para o cara ser imputável, né? Porque abaixo disso ele vai cair lá no ECA. Ele não é ainda um adulto, ele é considerado um adolescente, né? Conclusão do primeiro ciclo do ensino fundamental, né? E aí, professor, também lá ele fala saber ler e escrever, não fala sobre... E carteira de identidade ou equivalente, né? Tá. E aí, professor, essa questão aqui, claro, né? Esse desafio aqui para vocês, né? Ele está o quê? Ele está errado, porque se a gente interpretar no pé da lei, não vai atender esses requisitos. Bacana? Então tá aí para vocês, né? A gente já falou aí do artigo 140, né? Que são dos requisitos para se candidatar à habilitação. E agora? Agora o 141, tá? A gente vai falar o 141. Vamos falar o processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN, né? Ou seja, o que acontece, né? Nós vamos falar de habilitação. Gente, habilitação ele é um mundo sem fundo, é um mundo sem fim, é muita coisa, né? Então o que o legislador pensou? Cara, eu tenho que trazer no CTB somente algumas diretrizes importantes para que o CONTRAN venha estabelecer essas normas complementares. Então ele fala o seguinte, o processo de habilitação é um produto, né? E no final ele fala, e a autorização para conduzir, a ACC, serão regulamentados pelo CONTRAN. Professor, qual que é a principal resolução do CONTRAN? Eu já disse para vocês, só vou recordar aqui, 168 de 2004, né? E a resolução é essa que já foi alterada dezenas de vezes, né? Então, para você consolidar essa resolução, vai ter muito trabalho aí. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. A autorização, tá? A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios, né? Professor, e aí? Isso aqui pode ser, sim, objeto de prova. Então, é o seguinte, né? Então, nós temos aqui, vamos lá, tá?
nós temos aqui Detran, ó, Detran e município. Então, o Detran, ele é responsável pela ACC, PP, né, provisória de permissão provisória de dirigir, e nós temos a CNH, né? Ok, esse cara aqui é para quê? Para ciclomotores, motonetas, motonetas, motocicletas, quadriciclos, caminhões, carros, ok, né? Agora, os municípios, né? É o seguinte, propulsão humana, tá? E tração animal ficou a cargo do município, tá? Então, a autorização para conduzir esses veículos aqui é de responsabilidade do município, né? Ou seja, né? Vamos falar aqui a verdade, né? O filé mignon, né, que tem maior potencial de arrecadação, ficou a cargo do quem? Dos Detrans, né? E o osso, né? Aquela carninha lá com bastante osso, pouquinha carne, né? Ficou de responsabilidade de quem? Dos municípios, né? Isso aqui cai muito em prova, né? Isso aqui vai ao encontro de tudo que a gente está estudando aí desde o começo do nosso curso, né? Agora, o artigo 142, né? O que diz o artigo 142? O artigo 142 fala do condutor estrangeiro, né? Ah, professor, o americano, por exemplo, o gringo vem para o Brasil, ele aluga um carro, ele pode conduzir com a carteira de habilitação que ele tem lá? Opa, essa regra está prevista na onde? Numa resolução específica do CONTRAN. Tá? O que o CTB fez? Olha só, o que o CTB fez? O CTB fez o seguinte, tá? O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Ou seja, essa situação que eu passei para vocês, o americano vir ao Brasil, né, e ele com a habilitação dele do país dele, pode ou não pode acontecer? Primeiro requisito que ele colocou, que o Brasil seja consignatário, que ele participe, que ele seja aí adepto a uma convenção ou acordos internacionais, né? E aí, professor? E a segunda? É o CONTRAN, a resolução. Qual que é a resolução? Resolução 360. E aí, professor, essa resolução está gravada? Já está gravada e já está aí na sua área do aluno também a resolução 360. Fazendo um resumo para vocês, né? Professor, e aí, pode? Pode. Pode pelo princípio da reciprocidade. Como assim, professor? Se o país, então tem a Convenção de Viena, de trânsito viário, tá? Tá lá a convenção. O Brasil, inclusive, é consignatário a essa resolução internacional, a esse tratado internacional, então vale. Se o país, né, também, um outro país também, for consignatário a essa resolução, pronto, vai ser aplicada. Ou seja, né, só explicando, o Brasil que mais? Estados Unidos sim, Europa toda, sim, América do Sul toda, sim. Então todos os países, então praticamente todos os países aí, não são todos, né, mas a maioria dos países já Já assinaram o acordo desse tratado internacional. Então pronto, isso aí é ponto pacífico, ou seja, essa primeira parte do artigo 142 já foi superada, né? Condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais. Ou seja, o Brasil e vários outros países também já aceitaram e concordaram em aceitarem essas regras aí através dos acordos internacionais. Ponto final, né? Então é o seguinte. E aí, professor? Então é o seguinte. Essa regra, tá? Essa regra aqui, ela serve tanto, né, para o estrangeiro que vem para o Brasil, quanto do Brasil vai para o estrangeiro. Dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. Resumindo para vocês, condições para o estrangeiro dirigir no Brasil, né? Primeiro, oriundo de país e nele habilitado. Então, esse país tem que estar já contratado internacional, ok? E lá no país dele, ele deve ser o quê? Habilitado, né? Primeira situação. Segunda situação, ser penalmente imputável no Brasil. Opa, ok, professor, mas o cara no Brasil, ele é imputável, né? É inimputável. E nos Estados Unidos, por exemplo, ele não é imputável. Né? E aí, como é que... O professor explica melhor. Por exemplo, eu acho que deve ser sabido de todos vocês que a idade mínima para
você conduzir veículos, você ter a sua habilitação nos Estados Unidos é ter a idade mínima de 16 anos. Então, o garotão lá, de 16 anos, conseguiu a sua habilitação. Lá ele dirige bem, beleza, sai com as gatinhas, com as minas, ok, de boa. Só que ele vem para o Brasil, né? Aí eu pergunto, né? Ele pode, com aquela habilitação nos Estados Unidos, ele tendo 16 anos, ele pode vir no Brasil, tá? Ele pode conduzir? Claro que não. Por quê? Porque ele vai contrariar o artigo 140, inciso 1, ser penalmente imputável, tá? No Brasil, ele é inimputável porque ele tem menos de 18 anos. Um dos requisitos aí para o cara ser imputável no Brasil. Então, ele tem que ser penalmente imputável no Brasil, né? Terceiro e último requisito, estar amparado por convenção ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil, que é o princípio da reciprocidade, né? E, finalmente, o último requisito que nós temos aqui, dirigir num prazo de 6 meses, né? De 180 dias. Então, a partir do momento que ele entra no Brasil, ele tem 180 dias, ele pode usar a sua habilitação, porque o Brasil faz parte dessa Convenção de Viena para o trânsito viário, então ele pode estar conduzindo isso. E os maiores detalhes a gente explicou aí na Resolução 360. Então, resumindo para vocês, o artigo 142, pago para a galera, bem explicadinho. Agora, artigo 143, né? Esse artigo 143 é um dos principais artigos, tá, dessa aula nossa, principalmente da primeira parte, né? Professor, como assim primeira parte? Qual que é a estratégia? Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque é uma aula de aproximadamente aí, 55, 60 slides, então a gente vai até o slide número 30, a gente dá aquela paradinha estratégica para o cafezinho, para beber água, para ir no toalete, dá aquela refrescada e depois a gente continua na parte 2 dessa aula, né? Artigo 143, então é o mais importante, o artigo mais importante na minha opinião, tá? Na minha opinião, o artigo mais importante na minha opinião, dessa primeira parte da habilitação. Inclusive, nós iremos desenvolver vários treinos aqui. Os candidatos poderão habilitar-se, né? Quando ele fala habilitar-se, está significando que significa dizer o quê? É das categorias A a E, né? Nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação, né? Quando o legislador fala gradação, ele está significando, quer dizer o seguinte, que tem o quê? Uma sequência, tem uma ordem, tem uma hierarquia, né? Uma hierarquia, né? Então, gradação, então nós temos a A, é a primeira, né, gradação, olha aí, ó. Nós temos a B, a segunda gradação, nós temos a C, a terceira gradação, nós temos a D, que é a quarta gradação, e nós temos aqui a E, que é a quinta e última gradação. É claro, né? De acordo com essa gradação, os requisitos aqui vão aumentando com a responsabilidade e o tipo de veículo que vai estar conduzindo de determinada situação também. Então, vamos lá. Primeira categoria é a categoria A, né? A, né? Vem comigo. Aqui é habilitação. A ACC é outra coisa, autorização para conduzir ciclomotores, né? Categoria A, o condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Ou seja, né? Professor, então, qual que é a gradação necessária para dirigir uma motoneta? Então, a gradação necessária para você dirigir uma motoneta, tá? Uma motoneta é a categoria A. Por que é a categoria A? Porque o artigo 143, no seu inciso 1º, diz condutor de veículo motorizado. Esse motorizado, motoneta e motos, né? De 2 ou 3 rodas com ou sem seu carro lateral, ou seja, com ou sem o seu sidecar. Então, para você estar de acordo com a lei, você tem que ter o quê? A categoria A. Tá? Atenção, vamos lá. Só resumindo, a gente vai fazer esse resumo em todas as categorias. Todos os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas com ou sem lateral. Já ampliei um pouquinho, ó. Ó, esse veículo é automotores, motor de combustão ou elétrico também se enquadra, né? Ciclomotor, pode dirigir ciclomotor também? Pode sim. Então, se você tem a habilitação na categoria A, significa dizer que você pode dirigir um ciclomotor. Agora, professor, eu não tenho nenhum tipo de habilitação.
mas eu possuo a ACC. Então, neste caso concreto, você está autorizado a conduzir um ciclomotor, né? Vem comigo aqui, mais uma colocação importante, ó. Professor, e um quadriciclo, professor? Quadriciclo, eu posso utilizar a categoria A para conduzir um quadriciclo? Não. Por quê? Porque o texto é bem claro. 2 ou 3 rodas, né? Quadriciclo, nós temos 4 rodas. Então, para pilotar, conduzir um quadriciclo, há a necessidade da categoria B. É a categoria B. Tá? A categoria B é a categoria apropriada para você conduzir um quadriciclo, né? Letra D, né? Última situação. Professor, inclui algumas bicicletas elétricas quando equiparadas ao ciclomotor. Sim, então se você tem uma bicicleta, é a bicicleta com um motor elétrico de propulsão aí mais de 50 cilindradas, tá? A famosa cinquentinha, ela é equiparada ao quê? Ao ciclomotor. Sendo equiparada ao ciclomotor, tá? Então inclui aqui a regra do ACC e a categoria A. Professor, eu tenho uma bicicleta, professor, normal, tá? Eu tenho que ter uma ACC para conduzir a bicicleta? Não. Então, a bicicleta não há necessidade de você ter a ACC. Então, até 50 cilindradas, você não precisa de documento nenhum. Acima de 50 cilindradas, você precisa de ACC. Próxima categoria do ACC é motos e motonetas. Aí você precisa da categoria A. Tá? Pago para vocês aí a categoria A. Tranquilo, né? Atenção, aqui, nesse slide aqui, eu acho, né, acredito, eu não consigo enxergar outra possibilidade. Aqui estão todas as possibilidades da categoria A. Então, você tem que entender isso. Vamos lá, categoria B. Tá? B, graduação. A, ok. Agora B, né? Está graduada em quê? Condutor de veículo motorizado. Não abrangido pela categoria A. Ó, não abrangido pela categoria A. Tá? Ou seja, então, quem é categoria A não pode ir para B. Quem é para B não pode ir para A. Cujo peso bruto total não exceda, vamos notar aqui, né? O peso bruto total não exceda a 3.500 kg. Então, nós temos aqui, ó, um peso bruto total, né? Menor, tá? Ou igual, tá? Menor ou igual a 3.500 quilogramas, né? Então, olha aí o tipo de veículo, né? Primeiro requisito, ó, importante, né? Ok. E lotação, olha aí, e lotação. Quando a gente fala de lotação, nós estamos referindo quem? A pessoas, né? Não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Se é excluído o motorista, são 9, né? Ou seja, 8 mais 1. Então, olha aí, o requisito mínimo necessário para a categoria B. Peso bruto total menor ou igual a 3.500 quilos, né? E lotação de quê? De 9 pessoas, sendo 8 passageiros e 1 motorista e 1 condutor. Professor, tem mais? Tem mais, vem comigo aqui. O parágrafo 2º do artigo 143 trouxe uma exceção para o motorhome, né? Aqui, são condutores da categoria B autorizados a conduzir o veículo da espécie motor-casa ou motorhome, aí, ó. Motor-casa ou motorhome, né? Vem comigo, né? Não exceda a 6.000 quilos, né? Então, aqui, ó, peso bruto total, né? Ó, menor que 6.000 quilos, né? Que não exceda, né? Que não exceda, né? Que não exceda. Então, vou tirar aqui, ó, que não exceda. Aqui tem eu fiz um igualzinho aqui, não exceda a 6.000 quilos, ok, né? 6.000 quilos. Ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Mesmo requisito aqui do motorhome, né? Lotação, olha só, tá? 9 lugares, sendo 8 passageiros e mais um condutor. Então, isso aqui. Professor, o que é motorhome, né? Motorhome é onde aquelas casas lá, aqueles veículos especiais, na qual nós temos o quê? Veículos especiais, onde tem casas, né? Tem dormitório, cozinha, sala, né? Motor casa chamado de motorhome, né? Home vem de casa, né? Existe muito isso. Veículo automotor
cuja carroceria seja fachada, seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidade análogos, né? Não só casa, mas também como finalidade de escritório ou comércio ou finalidades análogas, né? Semelhantes aí. Então, isso que vem a ser o motorhome, tá? Ou motorcasa, né? E aí, professor, ficou confuso? Ficou confuso, eu sei, né? Aliás, não ficou confuso, mas só com essas informações, o aluno vai ter dificuldade de fixar. Vem comigo, resumo, categoria B. Veículos automotores e elétricos, tá, de 4 rodas, cujo peso total tudo não exceda a 3.500 quilos. Então, por isso que é menor só, não é menor igual. Tá? E cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista, ou seja, 9, né, 8 mais 1. Contemplado a combinação de unidade acoplada. Opa! Vamos colocar aqui, primeiro caso concreto, né? Então você tem um carrinho aqui, ó, tá? Você tem um carrinho aqui. Ah, a pessoa faz um carrinho mais bonitinho, vou fazer, né? Vou fazer um carrinho aqui mais bonitinho, né? Vou fazer um carrinho bonitinho aqui, né? Vou fazer um carrinho aqui, ó. Aí, professor, agora sim, né? Um pneuzinho mais pra cá, pronto aí. Carrinho, tá aqui. Aqui que ele fala aqui. Vamos cá, ó. Contemplado a combinar, ó, excluído, ó, contemplando, né? Ou seja, mais, né? A combinação de unidade acoplada. Aqui, ó. Mais, tá aqui, né? Acoplada. De quem? Reboque, semi-reboque ou articulada. Desde que atenda à lotação e à capacidade de peso para a categoria. Então, são 9 lugares, né? Então, o que ele está falando aqui? Ó, tem um reboque aqui, esse cara. Vamos supor, tá? Que este peso aqui do cara, ó, do carro seja 2.000 quilos. E esse peso aqui, bruto total, tá aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos um peso bruto total combinado de quê? De 3.000, né? Nós temos 3.000 e dos 3,2 toneladas, né? Ou seja, menor. Então, aqui, a categoria aqui vai ser categoria, ó, categoria B. Professor, outro caso. Tá aqui. Carrinho aqui. Também 2.000 quilos. Só que agora aqui, ele está puxando, aí, 1,8. Então, peso bruto total combinado, 3.800 toneladas. Neste caso concreto aqui, ó, ele não é mais categoria B, ele vai ser já a categoria C, tá? Ele vai ser categoria C. Por quê? Porque ele excedeu o peso. Ambos os casos aqui, lotação 9. 8 mais 1. Tá aí para vocês. Entenderam essa palavrinha aqui, ó? Contemplando a combinação da unidade acoplada, né? Cara, o cara vai cair na prova esse aqui, ó, acoplada, exatamente aqui, esse semi-reboque, reboque ou uma unidade articulada, né? Articulada que quando ela é grudada aqui, lembra lá do BRT, né? Ok? Expliquei para vocês? Ok, né? Então, a unidade acoplada também, né? Ó, combinada, né? Excluído o motorista, contemplando, ou seja, incluindo o semi-reboque, né? Então, essa aqui é a primeira possibilidade do B. Tem mais? Tem. Aqui a gente vai ver detalhes e detalhes. Veículo automotor da espécie motorhome, motocasa, cujo peso não exceda 6.000 quilos, 6 toneladas, não exceda, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares. A gente já explicou esse cara aí para vocês. Então, essas são as situações da categoria B. E agora a categoria C, né? C. Vem comigo. Condutor de, ó, primeira coisa, categoria C, para você ver, esse C vem de carga. Então, a categoria C, o legislador criou essa categoria
para atender aqueles veículos, aquelas pessoas que conduzem o veículo, essencialmente veículo de cargas, né? Ó, condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, tá? Transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, 3.500 kg é a categoria B. Acima disso, ele vai ser considerado o quê? Categoria C, né? C. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado, no mínimo, há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, né? E aí, professor, a gente vai voltar nesse assunto, né? Então é o seguinte, professor, eu quero me habilitar à categoria A. Ok, você vai direto na A. Professor, eu quero na B. Você pode, vai direto na B. Professor, eu quero na C. Gente, o que ele está falando aqui, ó? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2 a 1, né? O que é o curso 2 a 1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2 a 1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.